Quem é o povo judeu? Será que o povo judeu pode ser chamado o povo israelita? Será que é só o povo de Judá que é povo de Israel? Ou tem mais gente, ou tem mais povo aí que é povo de Israel? É isso que eu quero mostrar para você agora, quem é o Israel. Eu sei que existe o Israel de Deus, o Israel espiritual, essas coisas todas, mas eu quero mostrar para vocês o Israel literal, porque vai ter a ver com o mapa mental de hoje à noite. Dá só uma olhada. Vamos lá. Quando você pensa em povo de Israel, em quem que você pensa em primeiro lugar? Você pensa no judeu. Aí você olha lá para Israel, você vê aquele monte de judeu ali, né? Você vê ali no Muro das Lamentações, e você vê o judaísmo está espalhado pelo mundo inteiro. Mas você olhando para Israel, porque a gente sabe que o Apocalipse tem a ver com Israel, com a cidade de Jerusalém, né? Tem um lugar específico, né, para que as coisas vão acontecer. Tem coisas específicas lá para Israel, mas obviamente, né, os eventos do Apocalipse vai ser de maneira mundial, não vai ser só regional, não vai ser só naquele lugar lá de Israel, né? Vai ser nos 4 cantos do mundo. Mas quando se fala, né, em povo de Israel, o que vem na cabeça? Vem esse aqui, ó, na cabeça, ó, esse aqui, Judá, né? Só que Judá, a gente tem que entender que Judá, ele é apenas um filho de Jacó. Jacó teve mais outros filhos, 12, 13 filhos, né? A gente estava até falando aqui a respeito, aqui, ó, de Diná. Diná também é filho de Jacó, né? Aqui, ó. Eu sei que eu estou pulando Abraão, Isaac, né? Mas falando das 12 tribos, né? Você vê aqui, por exemplo, que Judá, ele é um dos filhos que Jacó teve com Lia. Né? Lembra que Jacó trabalhou 7 anos, né, por Raquel, mas depois o pai dela, né, o Labão, falou que tinha que casar primeiro com a mais nova. Aí ele casou com a mais nova, com Lia. Aí ele teve Ruben, Levi, ó, pra você ver os levitas de onde vem. Vem de Lia. Tem Issacar, tem Diná, aí tem Simeão, tem Judá, tem Zebulon, né? E depois, aí ele trabalhou mais 7 anos, ele casou com a mais nova. Ah não, a minha esposa ela está me corrigindo aqui, que eu disse que a Lia era mais velha, mas não. Lia era mais, não, é ao contrário. Lia era mais nova e Raquel era mais velha, né? Então tinha que casar sempre a filha mais velha, né? Não podia casar a filha mais velha, mais nova antes da mais velha. Não. Não dei pause não. Ó, não podia casar então, então a filha mais mais nova antes da filha mais velha. Então Raquel entendeu? era mais nova. Raquel era mais velha. Ela é a primogênita, vamos dizer assim. Raquel Peraí, não tinha que casar, de Labão? Não tinha que casar a mais velha primeiro para a mais nova casar? E quem que casou primeiro? Então, Foi quem casou Lia? primeiro foi Lia. E Lia era Então mais Lia, nova? a Lia era mais velha, então. Lia era mais velha, então. Lia tá era mais certo. velha. Então, primeiro, aí depois ele Mas teve ele queria casar com Raquel. com Raquel, trabalhou mais 7 anos, aí, né, casou com Raquel. Aí com Raquel ele teve mais 2 filhos, que é José e Benjamim. Depois ele teve mais outra, né, mulher, né, que eles nessa época podia, né, foi Bila, era ama, né, teve Dan e Naftali. E ele também casou com Zilpa, aqui ó, casou com Zilpa, e Zilpa teve Gade e Azer. Então, com isso tudo, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que quando se fala de Judá, né, não está falando só, quando está falando de Israel, não está falando só da tribo de Judá. Porque, ó, olha aqui, Judá aqui são os judeus, né? Mas acontece que tem a tribo de Ruben, né, que são os rubenitas, simeonitas, judeus, danitas, naftalitas, gaditas, azeritas, issacaritas, zebulemitas, manasseitas, efraimitas e benjamitas. Tá vendo? Tudo isso aqui eram as tribos,
né, de Israel. E depois aqui a gente sabe que José teve aqui aquela, né, a bênção trocada, né, de Jacó, lembra? Cadê? Aqui, ó, essa bênção aqui, ó, que, né, aqui que surge Efraim, né, de um dos filhos de José, que é Efraim e Manassés. Enfim, a gente vai estudar isso para frente, mais para frente. Amém? Então, só para a gente saber, na hora que a gente entrar no estudo, né, quem é os judeus? Quem são os judeus? São uma parte de Israel, né? E existe a outra parte, a gente vai tentar descobrir aonde que está esse povo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Olá pessoal, Luciano aqui. Vamos começar então o que eu estou chamando de resumão da história. Tá vendo? Tá, aqui eu vou mostrar para vocês em primeiro lugar, né, ele inteiro. Tá vendo? Depois eu vou tirar uma print, vou deixar para vocês. Uma print se vocês quiserem, né? E aqui a gente vai começar. Vou fazer vídeos curtos, mas vou tentar seguir a linha, né? Porque a gente começa aqui em Adão, né? Vamos seguindo aqui com as datas, né, dos eventos, né, e de algumas pessoas importantes na história, principalmente nessa parte aqui. E aí onde a gente vai focar bastante é sobre aonde foi nesse período onde nasceu Israel e, né, a divisão da casa de Israel. E depois tem a promessa de reunir. Amém? Então, você perceba aqui, ó, no livro de Adão, no ano 0, nós temos Adão, né? Depois dele, o sétimo foi Enoque. Olha, para você ter só uma curiosidade, né? Enoque nasceu, por exemplo, em 622, tá vendo? E morreu em 987, né? Isso, né? Eu não coloquei versículo nenhum aqui, porque eu quero só, né, para que você tenha consciência de que ponto da história você está, certo? Ó, Enoque estava em 622, ele nasceu em 622 depois de Adão, tá? Então, ó, Cristo está aqui na frente, ó, no ano 4000, né? Vamos chegar nele, tá vendo? Ó, vamos seguir em frente aqui nos eventos, tá vendo? Ó, aqui é a divisão e aqui é Cristo. Acontece, né, Cristo, o tempo da igreja, depois aqui o Apocalipse, né? Então vamos lá, ó. Olha que interessante, o sétimo homem depois de Adão, né, e não contou aqui na genealogia, não contou Caim e Abel, contou a partir de 7. Bom, eu tenho num outro vídeo eu expliquei muito bem, quer dizer, mostrei as datas, né, e os versículos. Bom, o primeiro foi Adão, o sétimo, olha só, foi Enoque. Enoque andou com Deus, lembra? Que tremendo. Olha, ele nasceu no ano 622, né? O 10º homem, ó, na genealogia é Noé. Ó, Noé nasceu em 1956, né? E foi até 2006. E nós temos aqui, olha só, aqui o dilúvio em 1656, nesse ponto da história, tá vendo? O dilúvio. Aí logo em seguida, ó, em 1757, né, e 1996 foi a construção da Torre de Babel. Por quê? Porque não temos a data certa, a Bíblia não mostra, mas foi nos dias de Peleg, tá vendo? Olha que interessante, a Torre de Babel foi foi entre 1757 e 1996. Ok? Ó, olha que ponto que a gente está aqui. Vamos seguir em frente aí, próximo vídeo, para você ter uma noção de como foi, né, que ano que foi a história das coisas. Amém? Vamos lá. Então, seguindo, né, o vídeo, olha só. A gente estava aqui na Torre de Babel, né? Aqui quem construiu a Torre de Babel foi Nimrod e tal, aquela coisa toda. Tá vendo? Aonde a gente está? Adão está aqui e a Torre de Babel foi no ano de 1757, né, a 1996. Por quê? Porque foi nos dias de Peleg, tá escrito isso, né? Abraão
Abraão foi em 1948, né, até 2123, né? Nesse período nasce o povo de Israel. Tá vendo que eu escrevi aqui? Nesse período nasce o povo de Israel. Aqui entre Abraão, pode ver que eu não coloquei Isaac, Jacó, não coloquei nada disso porque não é sobre isso que nós estamos tratando aqui nesse assunto, nesse mapa mental, né? Mas merece um estudo específico aqui, né, sobre Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus faz uma promessa para Abraão, para Isaac, né, e para Jacó, né? E a gente sabe que foi em Jacó, como eu já falei, foi em Jacó que nasceu, né, o povo de Israel. E aqui, ó, em 2199, né, e até 2309 foi José do Egito, né? Então aqui que é a idade, né? O êxodo, para você ter uma ideia, teve aqui, ó, foi em 2464, né, depois de Adão, tá vendo? Depois de Adão, né, foi o êxodo, quando Deus, usando Moisés, né, pode ver que eu não coloquei Moisés, nada aqui, então eu estou dando saltos para você entender, tá vendo? Ó, 2464. Aí nesse período aqui, ó, esse período aqui é o período dos juízes, né, o período dos juízes, né, que foi aproximadamente 390 anos. Depois eu posso, né, comprovar isso, provar. Mas todas essas datas aqui são certeiras, né, não tem erro, né. Aí logo em 2907 começou a época dos reis. Aqui, ó, era a época dos juízes, né? Lembra? Época lá de Jefté, como é que fala? Balaão, Gideão, Sansão, foi tudo nessa época aqui dos juízes, né? Aqui não existia reis ainda. Aí quando chegou aqui nesse ponto de 2907, depois de Adão, tá vendo? 2907, né? Lembrando que Cristo, ele veio no quarto milênio, né? Nós estamos aqui no segundo, terminando entrando no terceiro milênio, ó. Aqui, ó, quando foi Saul, Davi, Salomão, né? E aí aqui, ó, foi aqui, né, a divisão da casa de Israel. Foi entre 2980 a 3002. Foi nesse período aqui, quando as duas tribos aqui, ó, as duas tribos reinaram. E eu já vou falar sobre isso aqui no outro vídeo aí. Vamos seguir para frente aí. Então, vamos lá. Estamos aqui nesse pedaço, nesse ponto aqui, aonde surgiu os reis, né? Lembra que o povo aqui, teve aqui vários, né, Jefté, vários juízes aqui que foram grandes homens de Deus, né? Bom, enfim, nós não vamos estudar nada específico por enquanto, né? Aí aqui, quando terminou o reinado de Salomão, né, foi aqui que teve a divisão onde as duas casas de Israel que tinha nascido aqui, ó, nasce o período do povo de Israel. Nesse período nasce o povo de Israel, né? Aqui, ó, nesse período aqui nasceu, né? E Deus casou com o povo, né, lá no Egito, quando teve o êxodo, né? Depois do êxodo lá no Monte Sinai, Jesus casou com o povo de Israel. Jesus, né? Porque o Pai ninguém conheceu ainda, né? Só Cristo. Depois eu falo sobre isso, né? Mas aí o que acontece? Casou aqui, mas a hora que chegou aqui, ó, aqui, né, nesse período dos reis, aonde começou a bagunça, entende? Aqui começou a bagunça, onde das 12 tribos, né, 2 tribos ficou com Roboão, né, que era filho de Salomão, direto filho de Salomão, e da tribo de Efraim, que é o Jeroboão, filho de Nebate. Vocês vão depois entender por que eu estou chamando ele de Jeroboão, filho de Nebate, porque isso virou
ele foi tão ruim, tão terrível o que ele fez, que depois, futuramente, as pessoas, quando queria assim xingar alguém, falava assim: você foi pior do que o filho de Jeroboão, filho de Nebate, né? Porque foi com ele que aconteceu, ele, né, Jeroboão e Roboão, que aconteceu a divisão das duas casas de Israel. Tá vendo? Foi aqui, nesse período aqui, né? Aí segue aqui o período dos reis, onde começou o período dos reis, né? Então, o último rei de Judá, aqui começa, né, o período dos reis, certo? Aqui acontece a divisão da casa de Israel. Aí fica rei do lado da tribo de Judá, que é com 2 tribos, e tinha rei com 10 tribos, ficou a tribo de Efraim, né? Aí virou casa de Judá e casa de Efraim, certo? Aí foi, né, morrendo um rei, entrando outro, e um mata um, entra outro, e os dois aqui, ó, o povo de Israel, que era 12 tribos unidas, agora as 12 tribos estavam virando em guerra, né? Aí o último rei, né, de Judá foi Zedequias, foi em 3.373, né, até 3.338. E aí depois, olha só, depois, né, de Zedequias, nós temos Cristo, onde Cristo nasceu. Eu sei que alguns de vocês vão falar que eu estou forçando aqui nessa idade aqui, ó, 3.967 é a data de nascimento de Cristo. Mas a gente consegue provar isso aqui. Eu vou fazer um vídeo só não é exato, mas é aproximado. Eu sei que 3.967 mais 33, que é o ano, a idade de Cristo, dá 4.000, que dá certinho, não é, que Jesus veio no 4º milênio, né, como, né, fazendo menção lá ao 4º dia da criação, que Jesus faz, que Deus faz, né, separação entre a luz e as trevas, cria o sol e a lua, né? Então foi no 4º dia, e Jesus também veio no 4º milênio. E eu vou seguir para o próximo vídeo aí, tá bom? Vamos seguir agora aqui. Bom, agora chegamos aqui no 4º milênio, tá vendo? Então nós temos aqui a prova da idade de cada um deles. Nós não temos assim, isso não há dúvida, porque a Bíblia colocou, a Bíblia tem essas datas, né? E eu tenho comprovado. Peraí, só um minuto, eu vou pegar ali para mostrar. Aí, ó, olha só, tá vendo aqui? Onde eu já mostrei esse calendário bíblico, onde eu tenho anotação, né, da idade, ó, tá vendo, com os versículos bíblicos, eu tenho anotado a idade de cada um deles, ó, de Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, o dilúvio. A gente sabe, tem a data certinho de cada um deles, ó, Abraão, tá vendo? A gente sabe quando Abraão nasceu. Abraão nasceu em 1948, né? E ele morreu no ano de 2123. Então a gente sabe dessas coisas, sabe? A gente sabe das datas. Ó, José do Egito ali, ó, ele nasceu no ano de 2199, percebe? Então a gente tem ó, aqui o reinado de Salomão, pra você ter uma ideia, o reinado de Salomão foi entre 2940 a 2980, ó, pertinho de chegar na época de Cristo. É ou não é? Então, para você vê que a gente tem uma certa precisão nas datas. Por quê? Porque a Bíblia nos traz as datas, hein? Então a gente tem certeza que Cristo morreu na Páscoa aqui do ano 4000, tá vendo? E não foi, ó, dia 14 do primeiro mês. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Páscoa é comemorada no dia 14 do primeiro mês. Ninguém podia comemorar a Páscoa em outro dia diferente disso aqui. Então a gente tem certeza, isso é uma certeza absoluta que a gente pode dar, de que Jesus Cristo morreu no dia 14 do primeiro mês do calendário bíblico, né? Que a gente sabe que tem o calendário bíblico, que não é o nosso, não é o calendário gregoriano, não é o calendário judaico, mas é o calendário da Bíblia, o calendário bíblico.
né, que é esse que a gente está passando aqui, ó. Esse calendário aqui existe e com comprovação bíblica, né? Então, aí, ó, Jesus vem aqui nesse período, né? Ele morre, né? Cristo morre na Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, né? Ele ressuscitou, né, 3 dias depois, que é na festa das primícias. Ó, você ainda não sabe o que é as festas, né? Mas eu vou te ensinar sobre as festas. Ó, a primeira festa, Páscoa, junto com o asmo, é o pão que desceu do céu. Jesus é o cordeiro pascal, né? Jesus é a primícia dos que dormem, né? Aí aqui Jesus ascende ao céu, ele sobe ao céu, depois de 40 dias, ele ficou 40 dias pregando, e depois ele disse, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos lá, e aí até que aconteceu Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, e aí Jesus, né, enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, né, nesse período aqui, ó, que é o período, ó, das festas de inverno, as primeiras festas, né, são as primeiras festas. Aí depois que terminava de celebrar essas festas, né, ó, Jesus cumpriu as 4 primeiras festas na primeira vinda dele, ok? Ele cumpriu isso, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou, a gente sabe disso, né? Então, isso tudo comprovado, ó, e ele ascende ao céu. E aí, esse período aqui é um período de 2 anos, período da igreja, é o período da igreja que nós estamos vivendo agora, tá vendo? De 4.000 anos para período da igreja, que vem até aqui, ó, no final do Apocalipse. Amém? Eu vou seguir agora para falar sobre essa outra parte aqui num outro vídeo. Beleza? Bom, como eu estava falando aqui no outro vídeo, na primeira vinda de Cristo, na primeira vinda dele, é cumprida as 4 primeiras festas, né? Que é Páscoa, Asmo, Primícia e Pentecostes. Isso cumpriu tudo na vida de Jesus Cristo. A gente sabe disso, que cumpriu, né? Aí ele ascendeu ao céu, né? Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e agora ele está lá como um sumo sacerdote, lembra como está em Hebreus? Então, a gente tem que entender a transição das 2 alianças, irmão. Na aliança passada para essa nossa aliança agora, né? Então, Jesus está agora nesse momento como um sumo sacerdote, né? Intercedendo pelo povo. Ok? Então, aí depois que, né, Jesus ascendeu ao céu, começou o período da igreja, e aqui eu coloquei aqui, deixei esse período aqui do Apocalipse, que é 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, eu deixei meio escuro aqui, porque a Bíblia diz que serão dias de trevas, né? Então, o que acontece? Bem aqui perto, né, da onde, quando vai começar, né, o Apocalipse, é a festa das trombetas, onde é tocado 7 trombetas aqui em todo o Apocalipse, né? Por exemplo, aqui nessa primeira parte do Apocalipse, aqui é tocado 4 trombetas. Então, é tocado 7 trombetas aqui no período do Apocalipse. Amém? Por isso? Então, se é tocado 7, né, trombetas, né, e a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim, ó, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num piscar de olhos, diante do toque da última trombeta. Então, tá vendo? Então, a primeira trombeta é aqui, a última trombeta é aqui, então é aqui que nós seremos arrebatados, quem estiver vivo, né, e quem tiver morrido, né, desde o começo de toda essa história aqui, ó, todo mundo que morreu até esse período aqui, não é, em Cristo, vão ressuscitar, né, vai ressuscitar, e vai acontecer simultaneamente o arrebatamento, né? E aí, nesse momento aqui, assim que Jesus arrebata a igreja, ele julga a igreja, ele se encontra com a igreja nos ares, né? Aqui é a união, onde esse período aqui, ó, Deus usa esse período do Apocalipse, de grandes trevas aqui, para reunir as 12 tribos novamente, que é o que eu vou ler isso aqui para o próximo vídeo, tá certo? Então, ó, aqui foi dividido, né, e eu vou explicar por que da divisão de Israel. Isso nós temos no livro de Oséias, por que teve essa divisão, né?
E essa é a moral da história, é a divisão das duas casas de Israel. E aqui nesse período do Apocalipse é onde Deus vai reunir as duas casas de Israel, porque as duas casas de Israel, ela vai reinar no milênio com Cristo por 1000 anos, ok? Então nós temos que entender quem é essas 10 tribos, né? Como que a gente vai fazer para entender quem é que vai reinar com Cristo por 1000 anos, ok? Então essa é uma prévia e eu quero fazer um outro vídeo falando sobre esse texto aqui, né? A respeito dos judeus e dos gentios, a respeito dos judeus e a respeito dos gentios, amém? Que as 10 tribos se espalhou pela terra e a gente vai ver muito isso em Oséias. Bom, ó, como eu estava falando, aqui aconteceu a divisão das duas casas de Israel, né? Foi 2 tribos para um lado e formou a casa de Judá, e 10 tribos veio na liderança de Jeroboão, né? E eles se transformaram na casa de Efraim, né? A gente vai ver em Oséias depois disso. Mas eu disse que ia ler esse texto, né? Porque essas 2 tribos, a casa de Judá, ela permanece até hoje. Pode reparar, os judeus estão por aí, né? Ele tem o judaísmo, mas tem o Judá de verdade lá, o judeu de sangue, eles estão até hoje. Mas e essas 10 tribos, né? Cadê ela? Essas 10 tribos foram espalhadas pelo mundo, elas deixaram de ser povo, né? E a gente consegue entender isso com o profeta Oséias, que é o próximo assunto que a gente vai abordar, né, daqui para frente, porque é a promessa mais justa e bonita que tem, é quando Deus faz a promessa, né, para a casa de Judá e para Efraim, e ele diz que Judá errou, Efraim também errou, né? Mas Deus vai trabalhar de maneira diferente com as 2 tribos, das 10 tribos. As 10 tribos ele espalhou pela terra, né, a fim de que eles se misturassem mesmo com o povo. Mas olha só, Isaías capítulo 11, versículo 12 e 13, né? Impressionante, né? 11, 12 e 13, que diz assim, ó, o texto diz assim, ó: e levantará, olha só, isso aqui está falando, já é Isaías, é o profeta Isaías falando no fim dos tempos, ó. Diz assim, ó: e levantará um pendão entre as nações e juntará os desterrados. Quem é o desterrados? Desterrados, a palavra desterrado significa os afastados, sabe? Ajuntará os afastados de Israel e os dispersos de Judá. Tá vendo? Congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim. As 10 tribos, está falando das 10 tribos, vai tirar a inveja das 10 tribos, que é o povo gentil, que é o que está se transformando. Agora são o povo, a igreja de Deus é considerada a casa aqui, né, de Efraim. E os adversários de Judá serão desarraigados, né? Então, olha para você ver, como diz, Efraim não invejará Judá. Olha só, Efraim, quem é Efraim? Efraim é essas 10 tribos aqui, que foram dispersas pelo mundo, certo? Né? Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Judá não oprimirá Efraim, tá vendo? O povo judeu não vai mais oprimir, né, os gentios, vamos dizer assim, porque até hoje eles, né, não consideram nós, eles não aceitaram a Cristo. Então por isso que Deus vai trabalhar na vida deles, entende? Agora, confirmando isso aqui, confirmando essa palavra, isso tudo que vai acontecer, eu quero ler no próximo vídeo Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Você já sabe, né, que é a parábola do filho pródigo, mas isso vai para o próximo vídeo. Vamos lá. Bom, irmãos, esse aqui é o vídeo que eu vou fazer, né, que nós estamos falando a respeito da casa de Judá e da casa de Efraim, né? Judá ficou com 2 tribos, né, que é a tribo de Judá e Benjamim,
né, eles até hoje, né, os benjamitas são chamados de judeu também, né, mas as 10 tribos, né, foram dispersas pelo mundo, né? E aí Jesus conta essa parábola aqui, ó, a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo aqui, meus irmãos, ela simboliza exatamente isso aqui. Eu sei que muitos pastores, pregadores usam a parábola, né, do filho pródigo para aplicar ela para um desviado que estava servindo a Deus, desviou, né, e o filho torna para casa, enfim, tal, não sei o quê. Mas a gente está, né, esquecendo da profecia mais profunda que essa parábola traz. Não, se você vê, olha só, tem o filho mais velho e o filho mais novo, né? O filho mais velho é Judá, que até hoje, né, o filho até hoje mora com Deus, vamos dizer assim, está na presença de Deus. Assim, Deus, eles ainda existem. Ele seria como se fosse o irmão mais velho, sabe? E as 10 tribos, né, simbolizam o irmão mais novo, que pegou tudo que tinha e saiu pelo mundo, né? É ou não é? Então, entenda, agora eu vou fazer a leitura aqui da parábola. Entenda que o filho que pegou as coisas, pegou a sua herança e saiu, são as 10 tribos, e o filho mais velho é a tribo de Judá. Olha só, vê se bate ou não bate, olha só. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Tá vendo? A casa de Efraim, que saiu, espalhou pela terra, foi embora, né? Lá na divisão das 2 casas de Israel. Aqui, ó, na divisão aqui, ó, em vez de ficar lá e fazer todos, né, todos os sacrifícios, se comparecer em Jerusalém todo ano, não, eles não quiseram, né? Jeroboão, filho de Nebate, aprontou, fez tudo errado. Então, aí o que aconteceu? As 10 tribos foram embora para o mundo, igual aqui, o filho, né, o filho pródigo, ó. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só, que ponto, né, o povo chegou. Pensa que ponto o povo chegou. Estava na presença de Deus, depois foi misturar com os povos, e aí olha no que foi dar, né? Eles foram viver o pior da terra, né? Bom, segue aqui, ó. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Tá vendo? O filho voltou, né? O filho, né? Se lembra da promessa que Deus fez, que eu li, né, em Isaías, né? Voltou, o filho voltou. Isso vai acontecer no período do Apocalipse, né? E aí, enfim, aí depois você conhece a história, que daí chega o filho mais velho, né? Ele fica enfurecido, né? Olha só, ele chega aqui, deixa eu ler aqui, ó. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava ou insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Não, né? Não transgrediu. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que é a casa de Efraim,
que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, né, os deuses do mundo aí, você sabe como é que é todas essas seitas. Mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tá vendo? Esse irmão mais novo aqui é o irmão mais novo, né, que foi achado, a casa de Efraim. Amém? Leia com outros olhos agora essa parábola, você vai ver as revelações de Deus sendo abertas para você. Amém.